Bom dia pessoal, bom dia, Taniara, é isso? Bom dia, Vitor, bom dia, Branda, bom dia, Igor, bom dia, Alexandre, bom dia, Il Gomes 13. Bom dia pessoal, bom dia, o povo está sendo informado de que a live começou e já já eu vou estar conversando com vocês. Feliz Ano Novo, muito obrigado. Miana de Souza, muito obrigado. A turma do Sempre entrou aí também. Um grande abraço. Solange, Deus abençoe. Bom dia, graça e paz. Bom dia, Raquel. Bom dia, Josi. Bom dia, Anderson Guilherme. Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Fiquei aí um tempo ausente, achei pertinente diminuir, basicamente quase zerar minhas postagens, zerei minha live, ok? E meu bate-papo com vocês, mas agora nós estamos de volta e hoje quero fazer uma reflexão com vocês, deixa o povo ser informado, apenas 5 minutos aí e a gente já inicia. Normalmente quando batemos 3.000 pessoas eu começo a live. Bom, vamos lá, bom dia, feliz ano novo, bom dia, Vitor. Por quê? Por que o que, Vitor? Não vi a sua pergunta anterior. Bom, vamos lá. Já temos mais de 3.000 pessoas. Deus abençoe a todos. Bom dia. Feliz ano novo para todos. Que seja um ano repleto de glória, da manifestação de Deus, de vencer os desafios. Um ano da família brasileira, um ano com índice baixo de divórcio, um ano com índice alto de formação acadêmica, ok? Um ano de decisões que beneficie não apenas um pequeno grupo, mas todo o povo. Deus não tem problema com enriquecimento e com crescimento individual, mas o propósito sempre é o coletivo, sempre o povo, sempre a nação, sempre o reino. Então é Deus olhando nessa visão macro, ok? Bom dia, diga de onde você está falando e eu mando uma mensagem para você. E quando for 8h10, eu sei que todo mundo tem o tempo justinho aí e eu começo a fazer a minha reflexão, ok? Vamos lá, diga de onde você está falando e eu mando um bom dia. Vamos lá, Maceió, que Deus abençoe, um grande abraço aí, que Deus abençoe. Indaiatuba, um abração. Pouso Alegre, ok? A Nana ou Ana, não sei como é que mistura tudo. Goiânia, Natal, Sorocaba, Tietê e São Paulo, Blumenau, tive aí esses dias, Santa Catarina, Itaicaba, lá no Ceará, Palmas no Tocantins, Pontal em São Paulo, mais gente aí do Ceará, Camboriú, Espírito Santo, aos capixabas, a turma de Curitiba tá por aí, Feira de Santana, Contagem, Minas Gerais, ó, os baianos aí, ok? Salvador, Soteropolitano, vamos lá, Serrinha na Bahia, Marabá, Brasília, Serra no Espírito Santo, bom dia Itatiaia, Lusiânia, lá no Goiás, terra boa, isso aí, bom, Belém do Pará, Lerolândia, é isso? Isso aí, Garopaba, isso, Itapema, Macaranaú, eu acho que é isso, Brejo Santo lá no Ceará, olha aí que legal, Jundiaí, Eusébio no Ceará, Unaí, Três Rios, São Paulo, bom dia Teófilo Otoni, certo? Roma na Itália, é isso aí, certo? Tivemos aí uma perda, aí Bento XVI faleceu esses dias, o ex-papa, ok? Então vamos lá, vambora, isto, Aparecida de Goiânia, puxa, eu não vou levar até o 10 não, porque é muita gente. Vamos lá, Florianópolis, São Paulo capital, Fortaleza. Bom, gente, vamos aqui, pastor. Bom, a vida continua, a vida segue, ok? Brasileiros, continuamos brasileiros, tá certo? É assim que funciona, aliás, todos somos brasileiros. Às vezes divergimos em algumas questões ideológicas, ok? Mas vemos que isso é bem saudável ao longo da caminhada. Vimos um país dividido, ok? Entre um lado e outro,
e vida que segue. É assim que funciona, tá certo? Espero hoje não ter mais o desconforto de lidar com acusações de estar usando o verde e amarelo, porque verde e amarelo é a cor da nossa nação, e acho que nem a oposição sempre teve problema com isso. O problema é que me parece que o verde e amarelo se tornou a causa de uma pessoa só, mas isso não é verdade, e nós estamos aqui, certo? Para prosseguir a nossa história, tá certo? Então, vamos embora. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, uma reflexão bíblica, tá certo? E ela vai ser posicionada no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Isso mesmo, capítulo 28, 3 vezes por semana a partir de hoje, ok? Apesar de eu estar entrando de férias, na quarta-feira eu vou estar às 8 da manhã conversando com vocês, fazendo as nossas reflexões, ok? Durante um período, como para você que chegou depois, pastor, o senhor ficou ausente, fiquei ausente, me afastei, optei por não postar, havia muita coisa, até que um tom daquilo que eu vou falar biblicamente hoje tem a ver aqui, que eu quero, na verdade, alertar, instruir aqueles que me acompanham, que me têm como referência, tá certo? Mas vamos lá. Capítulo 28 de Mateus é o foco, o último capítulo do Evangelho de Mateus é o que nós vamos observar, tá certo? No capítulo 27 de Mateus, Jesus é crucificado, Jesus é morto e ele tem, as pessoas têm muitos problemas para lidar com isso, com a morte dele, com a saída física, certo, de Jesus de cena. Ele, apesar de ter avisado, alertado seus discípulos, em inúmeros discursos públicos, ele falava um pouco disso, mas ainda falava de uma forma muito suave, é verdade. Mas no capítulo 27, o que as pessoas não esperavam aconteceu. Jesus acaba sendo preso, ok? Ele acaba sendo julgado e condenado à morte. E isso acontece, ele não reage, apesar das pessoas estimularem a sua reação. Pôncio Pilatos fez isso, dizendo: defenda-se, diga alguma coisa a seu respeito, olha o que eles estão dizendo de você, mas ele não fez nada. Tá certo? Deixa eu tirar um pouquinho os comentários, que eles estão me desconcentrando aqui. Isso aí. Ele não fez nada. Essa é a grande verdade. E ao estar na cruz, ele também continua sendo tentado, não apenas por aqueles que estão fora da cruz, desce daí, ok, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, como até mesmo por um dos ladrões. Ele acaba também recebendo essa opção, desça daí, salva, e esse é um propósito que me parece sempre esteve ao redor daquilo, Mas Jesus não fez e ele acaba morrendo e as pessoas começam a chorar por isso, outros voltam a pescar por isso, outros fogem por isso, porque todas as vezes que as expectativas não correspondidas ou não são correspondidas, a frustração vai bater na sua porta. Tá certo? E isso acontece no capítulo de número 27. Mas no 28, e é ele que eu quero ler com vocês, são apenas 19 versículos, então vai ser bem rapidinho e fica aí para quem às vezes tem pouco tempo, faça dessa leitura a sua devocional, tá certo? Eu vou fazer um comentário e depois você avalie esse comentário e comente em cima desse comentário, que com certeza isso vai te alimentar a sua parte espiritual. Capítulo 28, verso 1 diz assim: e no fim do sábado, ou seja, no fim do sábado, isso é para nós aqui, no finalzinho da tarde do domingo, ok? Porque preste atenção, para nós aqui, o dia começa, que horas? No primeiro segundo após a meia-noite. Então, o primeiro segundo virou meia-noite, certo? Nós já estamos no dia seguinte. Ok? Para os judeus, não. Para os judeus, o dia começa quando o primeiro raio,
o último raio de luz, ele deixa, ou seja, no final da tarde é quando começa. Por isso que os adventistas, lembram? Eles começam o sábado por volta de 5 e alguma coisa, é quando a luz do sol, ela deixa o seu cenário, aquele raio de luz é quando ele se põe. A claridade às vezes ainda está, mas o feixe de luz não está mais. É mais ou menos assim, a grosso modo, para facilitar o entendimento, ok? Então, só para que você entenda quando você estiver avaliando as coisas, ao contrário de nós, ok, que o dia começa, olha só, o dia para a gente começa escuro e termina claro, certo? Começa meia-noite e termina no final do dia. Para eles é diferente. Então é só para isso ficar, para você entender, né? Ou seja, no fim ou no final do sábado, o que seria para nós aqui domingo, finalzinho da tarde, é quando o sábado termina. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver do lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e que eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés, o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá, dizei, aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade. Preste atenção que dois fatos estão acontecendo, certo? Jesus acaba de ressuscitar, tá certo? E as mulheres também chegam logo após esse momento. Os guardas, eles conseguem visualizar o que as mulheres não visualizaram. Ok? Quando as mulheres chegam, lembra? Jesus não está mais ali. Quem está é apenas o anjo que está sentado na pedra, e o anjo diz para elas: olha, aquele que vocês vieram buscar aqui, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou, não deveria ter surpresa para vocês nisso, porque ele falou para vocês que isso aconteceria. Tá certo? Então vocês vão a Galiléia e digam para os discípulos, ou reúnam os discípulos, ok? E mandem eles irem para Galiléia, porque lá Jesus vai encontrar com eles, tá certo? E é isso que elas vão fazer. Paralelamente a isso, os guardas se levantam, e ao contrário das mulheres, eles viram que Jesus ressuscitou. Ok? As mulheres não tiveram essa experiência. Elas encontram com Jesus no caminho, e aí elas têm essa certeza. Por que Jesus aparece para elas? Porque elas estão levando a notícia dita por um anjo. Ok? Então, seja por quem for a notícia, me parece que o ideal vamos dizer, é analisar, é confirmar. É mais ou menos quando o anjo diz a Maria que Isabel, sua prima, está grávida nas montanhas. A primeira coisa que Maria faz é preparar sua malinha e ir até as montanhas para ver se Isabel estava grávida mesmo. Por quê? Porque aí ela está transmitindo a informação daquilo que viu, não simplesmente daquilo que ouviu.
ok? E aí está a certeza e não mais a dúvida. Então, por isso, elas saem com a informação do anjo, mas com a mente muito confusa, ok? Porque é um fato ímpar. Alguém ressuscitar o outro não era tão novidade assim. Jesus já havia passado por ali e tinha feito isso. Já havia histórias no Velho Testamento de Elias, Eliseu, ressuscitando pessoas. Mas o fato de alguém ressuscitar a si mesmo, ok? Aí é outra coisa, tá certo? Então isso não acontecia. Jesus então aparece para elas no caminho e diz para elas, olha, vocês vão lá, avise, não fiquem com medo, avise realmente eu, né? Vocês não vão contar uma mentira, eu ressuscitei, tá certo? E diga os meninos, diga a minha rapaziada que eu vou conversar com eles lá na Galileia. Paralelamente a isso, certo? No verso 11 começa a outra parte dessa história, daquele grupo que também viu isso. E eles viram de uma forma mais nítida, porque eles estavam lá no momento que Jesus ressuscitou, na presença do anjo, e aí o anjo chega e eles caem, tá certo? E fingem estar adormecidos, porque estão amedrontados, e Jesus ressuscita. E eles têm certeza disso. Então Jesus não precisa aparecer para eles, para as mulheres. Jesus apareceu para dar também a elas a certeza. Então nós temos dois grupos. O grupo das mulheres indo comunicar a ressurreição de Cristo e o grupo dos soldados indo comunicar a ressurreição. Apenas há grupos diferentes, mas a notícia está indo embora. Tá certo? Então vamos ao 11. Quando iam, eis, enquanto elas estão indo fazer o serviço dela, certo? Eis que alguns da guarda chegam à cidade e anunciam aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Então tá bom, certo? Enquanto as mulheres estão indo lá avisando os discípulos, os guardas estão indo avisar os sacerdotes, certo? E no verso 12, os sacerdotes se reúnem congregados, eles com os anciãos, então eles estão ali resolvendo, tomando conselhos entre si. Eles pegaram muito dinheiro e deram aos soldados. Bom, será que eles estão felizes com a notícia? Bom, por que é que eles vão dar muito dinheiro aos soldados que trazem uma notícia tão ruim? Você já parou para pensar nisso? Por que é que eles vão dar dinheiro para soldados que estão trazendo a notícia que eles não gostariam de ouvir? Será que eles estão premiando os soldados por terem feito isso? Não. Eles estão pagando os soldados para fazer algo, ok? E o que é? O que está escrito no verso 14. Ele diz o seguinte: vocês vão dizer que vieram de noite os discípulos dele e vocês estavam dormindo e eles roubaram o corpo de Jesus. Então, nós vamos dar dinheiro a vocês, ok? Nós vamos pagar vocês para que vocês falem mentiras. Porque se vocês falarem que ele ressuscitou, se vocês falarem que ele ressuscitou, nós vamos ter sérios problemas diante do povo, diante de Roma, nós vamos ter sérios problemas, nós vamos ter uma confusão muito grande. Mas preste atenção, se eles dormiam quando guardavam alguma coisa e alguém roubou, eles vão ser presos e podem ser até mortos por causa disso. Então eles não recebem apenas dinheiro. O verso 14 diz: se isso chegar ao ouvido das autoridades, nós vamos usar a nossa influência para persuadi-los e nós vamos colocar vocês em segurança. Então, no verso 15, esses homens, com a proposta do dinheiro e da proteção para contar mentiras, eles se sentem seguros. É isso que eles estão fazendo. Então eles saem e dizem: olha, gente, nós, infelizmente, não tivemos como conter o movimento deles e eles acabaram levando à força
ok? E nós não tivemos o que fazer, e aí eu estou protegido pelas autoridades, por aqueles que podem proteger, aqueles que têm o poder na mão, tá certo? Só que, ok? Verso 15 diz: e eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e isso foi divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Bom, aí encerra essa parte, tá tudo certinho, certo? Um grupo recebe a notícia da mentira e fica com ela, tá tudo certinho. Jesus foi roubado, o corpo dele foi roubado pelos seus discípulos. Verso 16: os 11 discípulos partiram para a Galileia, tá certo? Como Jesus havia instruído as mulheres a dizer no verso 10. Então, eles vão para o monte que Jesus havia designado, tá certo? Quando eles viram, eles o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Preste atenção. Você imagina se a notícia chega pelas mulheres e Jesus não vai, certo? Se elas disseram, olha, nós ouvimos, nós vimos, e agora ele apareceu. E munido de tudo isso, a mente deles provavelmente ainda tinham dificuldade de absorver. Será que a história dos soldados já haviam chegado lá? Eu não sei te afirmar. Mas eu sei que no verso 18 Jesus disse: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção. Ao longo da história, a palavra de Deus sempre recebeu oposição, ok? Luz e trevas, amor e ódio, sempre estão nessas guerras das fábulas, dos filmes, das famílias, das vidas, né, fictícias, das vidas reais. Essa é uma grande verdade. Nesse texto aqui não é diferente, tá certo? Nós vemos agora, vamos pegar um pouco atrás, o sistema tentando ser oprimido por egípcios, assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, vamos lá, nazistas, comunistas, tá certo? Então a oposição, ela sempre aconteceu. Nós estamos aqui com um registro de aproximadamente 2020 anos atrás, tá certo? E essa orientação do verso 19 ainda continua vigente, certo? Porque todas as oposições vai fazer uma visita ao Egito e veja, cadê babilônicos, assírios, persas? Cadê o grande helenismo, certo? Dos gregos? Cadê a força do Império Romano? Cadê a estrutura dos nazistas? Onde é que o ateísmo, um local onde a Bíblia não está presente ou foi banida, ela oferece uma estrutura de satisfação de vida? Pode ter dinheiro, pode ter recursos, mas dá uma olhada nisso, estude um pouquinho, tá certo? E dê uma olhada, você que conhece tanto e fala tanto, né? Dá uma olhadinha nessas questões geopolíticas. É lógico que existe uma agenda para ser cumprida, mas isso também está na Bíblia, e eu não vou estar falando disso aqui agora. Mas o verso 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, mais uma vez, vence e continua vencendo, tá certo? Que Deus
abençoe. Eu vou abrir aí para umas 3 perguntas, mas que Deus abençoe. Na quarta-feira, né, eu estou entrando de férias agora, mas nós vamos estar aí pelo menos 3 vezes por semana juntinhos, tá certo? Vou mesclar aí um pouco de Bíblia, vou mesclar um pouco de humor também em algumas das minhas, tá certo? Mas continuamos firmes, acreditamos que vamos sair de toda essa situação, o povo brasileiro, ok? Mais do que vencedores. A cada momento nós vemos o poder sendo funilado e ele sendo concentrado num grupo bem pequeno, tá certo? E vemos o que uma pessoa, às vezes sozinha, é capaz de fazer com tanto poder que lhe é dado. Mas um texto bem legal está no capítulo ainda 28, verso 18, que Jesus diz o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo, certo? Que Deus nos abençoe. Vamos voltar aqui, ok? Ativar os comentários. E se você quer fazer uma pergunta, eu queria que você escreva assim, perguntar, tá certo? Mas só escreva, porque nós temos pouco tempo, tá certo? Se você quiser perguntar, tá bom? Aí, ó, meus parabéns aí para quem aniversariou hoje. Eu fiz aniversário ontem, ok? Vamos lá? Vamos lá, foi só uma reflexão. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falei. Aliás, talvez pode até não concordar com nada do que eu falei. Mas está tudo tranquilo. Vamos lá, vamos. A Selma escreveu perguntar. Entrar ao. Você consegue entrar. Deixa eu aguardar um minutinho. Vamos lá, Selma. Bom dia. Bom Calma aí um dia. minutinho. Deixa a turma Estou dormir. virando aqui, pastor. É que eu estou aprendendo ainda com meus filhos estão dormindo, pastor. Não, deixa os meninos dormir, tira a câmera deles. Estou mexendo aqui, pastor. Calma aí. Virei. Tá bom. Diga seu nome, de onde você está falando. Meu nome é Selma. Eu moro no Guarujá. E ontem, pastor, meu filho que é autista, eu tenho uns gêmeos especiais, né? O Fábio tem paralisia e o Kleber é autista. Ontem ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: mamãe, de que adiantou a gente orar tanto? Passou naquela hora, meu coração se entristeceu, mas o Espírito Santo falou meu coração, fala para ele que eu não perdi o controle. E aí ele falou, não, hoje eu não quero nem ir para a igreja. Eu respeitei a opinião dele, eu fico com o outro, falou, mas eu vou orar por nós. E fomos para a igreja, e o Espírito Santo usou o nosso pastor para falar tremendamente que realmente ele está no controle de tudo, que continuemos em oração, que a igreja tem que se posicionar, temos que jejuar mais e buscar mais. E ele só falou assim, mãe, não tira isso do meu guarda-roupa. Bom, mas qual a pergunta que você quer me fazer, Selma? Nessa situação, pastor, eu quero te perguntar um negócio. Como eu devo continuar com o meu posicionamento em relação ao meu filho, com a educação dele? E na escola também, que é o novo, ele vai para o 9º ano, e eles, por serem da sala de recurso, eles têm muita dúvida, porque a educação acaba influenciando, né, pastor? Sim. Preste atenção. Nós precisamos ter muita maturidade para entender isso, ok? Como eu estava falando aqui, até na minha reflexão bíblica,
Todas as vezes que as expectativas não são correspondidas, a frustração é uma das primeiras coisas a bater a porta do nosso coração. Tá certo? Já vivemos muitas adversidades, talvez não nós, na nossa geração, que vivemos, principalmente essa geração nova, tem acesso a muita coisa com mais facilidade. Tá certo? De tudo isso que aconteceu, nós tiramos lições extraordinárias. Tá certo? Apesar do governo anterior ter perdido a eleição, ele perdeu a eleição, né? Vamos tratar assim, mas ele deixou de herança para a nação uma série de coisas que me parece que a nação estava meio que esquecida, certo? Valores patriotas e uma série de outras coisas. Começou a quebrar esse estigma de que religião e política não se misturava. Hoje, grande parte dos religiosos entendem a importância de conhecer sobre política, de saber o que é a força de um voto. Então, assim, minha irmã, como Moisés iniciou um processo, mas não terminou, ok? Me parece que um processo foi iniciado pelo governo anterior. E mais à frente vai aparecer um Josué para dar sequência. Talvez não imediatamente, ok? Mas nós temos que guardar a nossa esperança, não ilusão, ok? Esperança é uma coisa, ilusão é outra. Nós temos que discernir muito bem sobre isso. E eu acho que hoje o sistema educativo, o sistema de educação ou de ensino, ele vai enfrentar muita oposição dos pais no que diz respeito ao conteúdo didático, tá certo? Nossos filhos e netos não vão para a escola para se formarem em sexualidade, para se formarem apenas em informações que beneficiam o comportamento humano. Nós colocamos nossos filhos para que eles recebam informações, para que consigam ocupar um espaço satisfatório no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, para que eles vençam. Porque esses valores a gente dá em casa, tá certo? Então, inevitavelmente, esse governo deixou uma herança muito positiva para nós, certo? Que foi abrir um pouco os nossos olhos no que diz respeito a isso. Então, não fique temerosa, não, tá certo? Porque a senhora vai ver a boa mão de Deus agindo em favor de nossa nação e as nossas orações foram ouvidas, sim, entendeu? Foram ouvidas, sim. Foram por elas que nós tivemos esse mandato, que foi um mandato muito legal, certo? Que deixou muitos recursos. A história que está sendo contada pode não ser essa, mas esse teve um pouco da minha tônica, da minha ministração de hoje. Tá bom? Que Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e vem aí o melhor ano da vida de vocês, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe. Tem um xizinho aí, clica nesse X aí para a senhora sair, que aí eu vou permitir outra pessoa a perguntar. Só dá um clique no xizinho. Isso, muito obrigado, a Selma. Que Deus abençoe seus filhos, tá certo? Bom, vamos lá. Quem quer perguntar, escreva a pergunta e eu te chamo. Eu quero. Bom, eu quero, eu suponho que é pergunta, né? Não era isso? Mas, vamos embora. Vamos lá. Faça a sua pergunta. Vamos ver quem é. Bom dia. Bom dia. Diga seu nome e de onde você está falando. Meu nome é Janaína Coutinho. Eu estou falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos lá, um grande abraço aí. Que Deus abençoe. Faça a sua pergunta, Pastor, eu sou professora aqui na minha cidade, professora de língua portuguesa.
Fiz um mestrado numa universidade pública e pude vivenciar como a gente cresceu e melhorou muito durante esses anos e nessa gestão. Na questão de que as pessoas entenderam que nós somos separados, nós somos escolhidos, e muitas vezes a gente não faz parte de certas situações, mas é Deus que colocou esse momento para que a gente vivenciasse, para que as pessoas também olhassem para nós e percebessem que somos diferentes. O que eu notei nesse período todo foi aquilo mesmo que o senhor falou, mais conhecimento de qualidade, principalmente dentro das igrejas, né? Muitas pessoas buscando entender mais sobre política, políticas públicas, e o que isso é importante para a nossa vida. Eu gostaria de saber, primeiro também eu queria falar de um propósito que eu achei muito legal e que eu acho que vale a pena para muitas famílias. Eu coloquei como meta esse ano, do meu primeiro ministério, ser a minha casa, porque não vai adiantar nada se a minha casa não estiver firme, eu querer mudar ou transformar outras situações no mundo lá fora. Então, primeiramente, eu tenho que erguer a minha casa, deixar a minha casa firme, meus filhos ensinados e convictos naquilo que eu ensinei para eles e nos ideais, né? Não estou falando de religião uma só, eu sou da Batista, primeira igreja batista aqui de Campo Grande, mas eu estou falando que dessa vez somos todos cristãos e que deveremos primeiro colocar nossa casa debaixo. Eu não sei se sua internet o senhor parece que está acha? ficando fraca. Ah, tá. Melhorou? Melhorou, estava travando. Tá. O que o senhor acha desse momento que nós estamos vivendo e da necessidade da gente buscar conhecimento? Como que o senhor acha que nós deveríamos fazer isso? O senhor acha que dá para ser feito, por exemplo, por meio do seu canal, uma live mensal, um momento que a gente tenha de encontro para estudar, para compartilhar e para debater assuntos importantes como família, sociedade, política? O senhor acha que isso vai acontecer mais vezes ao longo desse ano e dos próximos anos por conta do novo governo? O senhor acha que as igrejas vão investir mais nisso e a população vai buscar mais isso? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é professora da área pública ou privada? Eu sou professora, hoje da instituição privada e numa faculdade privada também. Depois que eu concluí o meu mestrado, porque no começo a gente tem que fazer muitas vezes aquilo que eles querem para poder concluir. Sim. Eu acabei sendo tirada de algumas universidades e não consigo mais trabalhar dentro dessas áreas, mas Deus me possibilitou outras. Então, hoje eu trabalho numa faculdade particular e numa escola particular. Mas já conheço, trabalhei muito tempo na escola pública também. Bom, então vamos lá. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos fazer, aliás, isso eu recebi como orientação de um juiz amigo, que me disse que professoras e diretoras de escolas, principalmente das privadas, deveriam ser mais instruídas a respeito das leis, no que diz respeito até onde vai o poder do material didático, e muitas vezes ele pode até, em algumas situações, contrariar a própria Constituição, certo? Apesar de ser entregue pelo próprio governo. E eu entendo que talvez, inicialmente, o ambiente privado seja um ambiente com maior nível de autonomia, ok? Porque o professor ele não precisa responder às normas governamentais, ou vamos dizer, se não disser o que eles querem que sejam ditos, você pode perder seu emprego. Então, eu vejo isso, certo? Eu acho que o que estamos vivendo é apenas o início de uma grande caminhada. Então, ainda temos muita resistência, certo? De conversar sobre política. Nós ainda temos na igreja muita gente que acha que o crente deve ficar orando o tempo inteiro e não deve buscar nada. Outra coisa, o raciocínio das pessoas, nós vemos ao longo da caminhada que me parece que criaram uma fábrica de pensamentos prontos e entregaram esses pensamentos para a sociedade. Então, a sociedade, grande parte dela, acredita que estão pensando, mas eles não estão pensando nada. Eles só estão repetindo pensamentos prontos de um sistema. Então, isso que você está dizendo, eu acho que é o futuro ou onde nós vamos chegar, tá certo?
mas ainda vamos ter muita luta para travar contra ou com o sistema, para oferecer as informações limpas e claras e esclarecedoras. Por quê? Porque uma nação bem informada, ok? Ela é extremamente perigosa para um sistema opressor. Entende? Você vê, uma das classes. Você quer ver? Vou te falar. Uma das classes mais difíceis de se lidar hoje, sabe qual é? Advogado. Se você dá uma fechada no advogado, se você demora a atender um advogado, se você presta um serviço para um advogado, vai ver a reclamação de um pai advogado na escola que você leciona e vai ver a reclamação de um outro pai, e você vai ver como é a postura do advogado falando das leis, conheço meus direitos, eu sei isso. O discurso é outro. O discurso é outro. Porque quem conhece a verdade, entendeu? Então, eu acho que nós estamos nesse processo, ok? E ele é crescente, certo? Ele é crescente. E isso, para nós fazer parte disso, já é algo extraordinário, entendeu? Transformar uma vida e mandar essa vida infectada para lá. Hoje, nós nunca vimos... Olha, vamos dizer que nós tenhamos hoje 40% do povo de olhos abertos. Nós tínhamos quase 0 pessoas de olhos abertos há anos atrás, certo? Então, nós tivemos conteúdo didático exposto, nós tivemos, hoje, se alguém conta uma mentira, tem 20 pessoas com celular gravando a verdade, entendeu? Pesquisando. Hoje, o peso de controlar tudo isso ficou, muitas vezes, na caneta de um homem só. Pare e pense. Entende? Então, para mim, é um avanço extraordinário. O que estamos vivendo, para mim, é uma revolução. Olha a pergunta que você está me fazendo. Olha o que nós podemos conversar. Há tempos atrás, sua pergunta seria uma pergunta idiota, sem sentido. Hoje, a sua pergunta está aí, ó, sendo comentada por muita gente que vai levar isso adiante. A live vai ser vista por muita gente, muitas professoras como você, certo? Que talvez sequer teriam coragem de colocar seu rosto numa live, porque teriam medo de retaliações, disso, daquilo outro. Então, eu vejo esse momento como um momento extraordinário. E acho que vamos, sim, primeiro investir na nossa casa, acho isso ok, e gradativamente vamos tornando atraente esse assunto. Porque como não é um assunto que as pessoas gostam, nós vamos precisar botar tempero nele, para que as pessoas queiram pegar. Então, falar de política, falar de valores, falar de moral nesse ambiente, quer você, professora, quer eu, pastor. Nós vamos ter que ter a sabedoria divina, uma didática extraordinária para tornar o assunto atraente. Muito obrigado, que Deus abençoe, viu? Foi um prazer. Foi. Tchau. Sua live, sua internet travou de novo aqui para nós. Isso, ela saiu fantástico. Medo de retaliações? Não. Por exemplo, basta que você seja coerente, basta que você seja moderado, basta que você busque falar com amor. Eu acho que quando o que você quer transmitir é sustentado por amor, ok? Isso te ajuda bastante, tá certo? Deus não é apenas amor, viu? Quando alguém diz, olha, gente, Deus é amor. Não, Deus não é amor, ok? Deus contém amor, tá certo? Deus contém justiça, Deus contém o que a Bíblia chama de fogo consumidor, Deus contém limites. Lembra? Eu frequento o jardim do Éden, desde que quem esteja nele respeitem os limites. Se vocês não respeitarem os limites, eu vou continuar frequentando o jardim, mas vocês não. Tá certo? Só uma perguntinha. Vamos embora? Escreva pergunta, eu te respondo e a gente encerra a live. Tá certo?
contém misericórdia, claro, longanimidade. É isso aí, Deus contém. Quando a Bíblia diz ele é, ok? Algumas pessoas acabam achando que ele é apenas uma coisa, certo? Ah, o homem é água. Sim, o homem é água, tá certo? Ele tem uma parte dele é água, mas ele não é só água. Vamos lá, aqui é falar digital. Vamos ver, pergunte, eu respondo e a gente encerra. Vamos embora. Estou aguardando. Bom dia. Bom dia, pastor. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Graça e paz. Graça e paz. Diga seu nome e de onde você está falando. Eu sou José Severino, estou falando de Recife. Essa é a segunda vez que participo com o senhor. Legal. Seja bem-vindo mais uma vez. Faça a sua pergunta. Glória a Deus. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre o Evangelho da Graça. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade, pastor, de entender a graça do Senhor? As pessoas ainda preferem viver na lei. Eu vejo muito isso. A gente, quando começa a conversar com o irmão e a gente começa a falar, né, que Jesus Cristo veio trazer uma nova era, uma nova maneira do homem se relacionar com Deus. Por que é que as pessoas não querem? E eu vejo muito isso, Paulo falando, né, em cartas às igrejas, repreendendo exatamente isso. Por que é que os irmãos ainda eles insistiam em viver pela lei e não entender a graça do Senhor? Queria que o senhor falasse mais disso, se possível. Bom, eu vou te apresentar algumas coisas, né, que eu acho que podem ser relevantes ao serem avaliadas no que diz respeito a esse assunto. Ok? Bom, uma das coisas é que o homem tem muita dificuldade de exercer a graça. Ok? E que quem tem dificuldade de exercer a graça tem dificuldade de receber a graça. Porque a graça de Deus é um favor que não se merece. É um favor imerecido. Apesar de não merecermos, certo? E a maioria de nós, seres humanos, trabalhamos com premiação de meritocracia. Então, para nós, a pessoa tem que merecer para receber, tá certo? Então, eu dei um prato de comida para um camarada, tá certo? Mas ele não comeu tudo. Então, na próxima vez, eu não vou dar mais. Ou alguma... Por quê? Porque ele não merece. Então, eu acho que uma das dificuldades que as pessoas têm é tratar Deus, tá certo? Como a si mesmo. Então, elas entendem, talvez, isso errado. Deus, ele nos ama, e isso é incondicional. Não há nada que façamos mais, certo? Para que ele possa nos amar mais ou menos. Essa é uma das coisas. Segunda coisa, nós temos também um sistema religioso que por muito tempo viveu tolindo liberdade e tratando usos e costumes como pecado. Então, me parece que aquilo era um prêmio. Eu não uso isso, não uso aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo, e isso automaticamente me transforma mais santo e merecedor da graça. Então, eu me apego a essas coisas, certo? Como, por exemplo, eu não uso calça comprida, eu não uso uma maquiagem, eu não corto meu cabelo, eu não vou à praia, eu não jogo futebol, eu não assisto televisão, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu acho que todas essas coisas, meritocracia, todas esses conteúdos que têm a ver com usos e costumes que foram criados, eles fizeram com que as pessoas confundissem um pouco a graça. Então, deixa eu falar um pouquinho dela aqui para que as pessoas possam entender. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, certo? Isso é um dom de Deus. Então, somos salvos pela graça. Nós não merecemos ser salvos. Não vamos fazermos nada para merecer ser salvo, certo? O que nós poderíamos chegar um pouco mais perto disso, lembra? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? É o que pergunta o salmista. O que eu posso dar
a Deus por tudo que ele me fez. Dinheiro, eu não posso dar dinheiro, ele é dono do ouro e da prata. O que eu posso dar para ele? O meu tempo, eu não sou dono do tempo, ele tira minha vida agora. Não, eu tomarei o cálice da salvação, eu reconhecerei que Cristo subiu o madeiro, pagou o preço, certo? E verteu o seu sangue inocente para pagar a minha vida. Isso é graça, não se, certo? Como é que eu recebo a graça de Deus? Recebendo Cristo. Lembra da pergunta do carcereiro a Paulo? Certo? O que eu tenho que fazer? Ele ensina, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas eu tenho que fazer mais o quê? Você tem que crer. Agora, qual é o problema disso? Todas as pessoas, para mim, meu irmão, que morrem lentamente e conhecem a Cristo, elas alcançam a graça. Certo? Por quê? Porque todos nós sabemos o endereço é Cristo. Eu sou o caminho, certo? Qual é o grande problema dessa história? São as pessoas que vão morrer de morte súbita, rápida, sem Cristo. Aí não tem jeito, meu irmão. Então, na minha visão, Cláudio, eu não acredito em supergraça, na graça que salva o sem vergonha, o safado que quer continuar na bagunça, você tá dizendo que quer fazer isso, aquilo outro, e você vai no enterro de um camarada que viveu totalmente atribulado, todo lascado, todo ferrado, certo? Morreu de morte súbita, e a gente vai lá dizer que o camarada, eu não posso dizer para ele, para ninguém, que ele foi para o inferno, eu não tenho esse direito. Eu não sei como é que foi a finalização do cara, mas eu também não preciso lá dizer que o camarada era um santinho, certo? Porque senão já nós estamos colocando Lúcifer aí da série Lúcifer também no reino de Deus. Então hoje nós temos de um lado, meu querido, certo? Esse problema que as pessoas enfrentam com meritocracia. Do outro lado temos os religiosos xiitas, transformando comportamento em santidade. O cara é fofoqueiro, mas veste isso. Então ele é santo, certo? E da outra parte, do lado de cá, o que nós observamos e vemos o tempo inteiro? A supergraça. As pessoas achando que a pessoa pode fazer tudo, pode ser o que quiser, porque Deus vai perdoar tudo. Então eu acho que é por esse caminho que as pessoas... É tanta coisa, tanta meia-verdade, que a pessoa está com dificuldade de enxergar o certo. Espero ter ajudado um pouquinho. Me responda só rapidinho, se possível, pastor. O que é que o senhor acha que das pessoas que... Elas até declaram isso. Aí eu estou lutando pela minha salvação todos os dias. Essa declaração, a pessoa acredita que alguém que declara isso, ela acha que está fazendo algo para conquistar a salvação dela. O que é que o senhor acha disso? Eu acho que talvez essa expressão seja uma expressão mal compreendida, tanto por quem fala como por quem diz. Certo? Quando alguém, por exemplo, se eu falasse para você que eu estou lutando todos os dias por minha salvação, eu estaria dizendo apenas, ou queria dizer apenas o seguinte: cara, eu estou lutando todos os dias para praticar aquilo que o meu Salvador me ensinou. E o pouco que ficar, que eu não conseguir, sabe? Aquilo que eu falhar, o sangue dele vai me cobrir e vai pagar essa dívidazinha. Mas eu vou lutar com todas as forças para ele não pagar tudo em vão. Eu vou tentar lutar contra a pornografia, contra adultério, contra isso, contra aquilo outro, contra mentira, contra... Então eu diria que talvez a expressão certa de lutar para a minha salvação não é lutar para eu merecer ser salvo, porque isso não existe. Se você lutar para merecer ser salvo, você vai para o inferno, porque você não merece. Tá certo? Mas você pode lutar para que você fale assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Quando o Senhor olhar para mim, eu quero que o Senhor saiba que morrer por mim valeu a pena, porque eu estou fazendo como ser humano o possível para te obedecer. Eu acho que é só isso. Amém, pastor. Deus abençoe a sua vida, viu? Tudo de bom. Obrigado. Gente. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém. Fiquem com Jesus. Tá certo? Vou deixar a live gravada aí. E na próxima quarta-feira nós vamos estar juntos novamente. Fiquem com Deus. Bom dia, graça e paz. Amém.